Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio se reúnem com secretários de Educação para discutir a reabertura das escolas da rede municipal. Achamos que realmente essa reunião foi boa, mas não contemplou todas as questões que levantamos. Pesquisa realizada na quarentena confirma que trabalhador trocou as atividades presenciais pelo trabalho em casa. A pandemia de Covid-19 mexeu bastante com as relações de trabalho. Muitas pessoas passaram a exercer suas tarefas laborais de casa, aprofundando uma tendência que já se percebia antes mesmo do isolamento social. E tecidos antivirais são usados na produção de máscaras e roupas para reforçar a proteção contra o novo coronavírus. Inicialmente, os pesquisadores testaram a eficácia dos tecidos nos vírus causadores da cachumba e do sarampo. Eles foram escolhidos por causa das semelhanças moleculares com o novo coronavírus e também porque o tipo de transmissão também é muito parecido. Não saia daí, a gente volta já. A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da reunião promovida pela Comissão de Educação da Câmara Municipal com a secretária Thalma Suane. Vários vereadores participaram. Um encontro foi virtual e a repórter Simone Braga acompanhou. A reunião virtual da Comissão de Educação da Câmara com a secretária municipal de Educação, Thalma Romero Suane, teve como pauta o retorno das equipes de gestores, merendeiras, copeiros, parte administrativa e profissionais de limpeza das escolas para a adequação dos ambientes para o futuro retorno dos alunos e profissionais de educação municipal. Além dos membros da Comissão de Educação, os vereadores Tarcísio Mota, Dr. Jorge Manaia e o presidente da comissão, professor Célio Luparelli, outros 12 parlamentares também participaram da reunião, que teve início com a fala da secretária de Educação. Nesse primeiro momento, nós solicitamos a presença da equipe técnica pedagógica e dos demais servidores que estão na área administrativa. Nos preocupamos com a retomada dos nossos prédios pelo fato de que estamos tendo muitos problemas de invasão e de depredação. A secretária de Educação ressaltou que o diretor que não voltar a trabalhar não será exonerado, como foi publicado na imprensa. Durante mais de 2 horas de reunião, os vereadores questionaram vários assuntos referentes ao retorno dos trabalhos dos profissionais de educação municipal. 10 perguntas foram apresentadas pelo presidente da Comissão de Educação. Como está a situação atual da segurança alimentar de todos os alunos, uma vez que as tentativas da SME até agora não obtiveram pleno sucesso? Na semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou o PL 1830 de 2020, pelo qual a Prefeitura deve criar um programa de testagem sorológica e de monitoramento diário da temperatura corpórea de todos que chegaram às escolas. Isso não deveria ser implementado desde hoje? Essa semana, distribuindo em torno de 500 mil cestas, com mais 220 mil cartões. Nós discordo do senhor quando que a gente diz que não deu certo. Deu certo sim, está dando certo sim, porque a Secretaria Municipal de Educação está fazendo esse trabalho junto com as comunidades, com as suas famílias. Acontece que o processo de logística ele é muito complicado, porque nós temos que distribuir, nós estamos distribuindo na cidade cerca de 10 mil cestas diariamente. Ao final da semana, são 60 mil cestas, porque a gente entrega até o sábado. Então, devido ao fato de não podermos aglomerar muitas pessoas, embora isso aconteça independente da nossa vontade, porque a gente agenda as pessoas, mas outras pessoas não obedecem esse agendamento e a gente atende a toda a população, porque a gente está tratando de comida. E isso é muito sério e a gente está fazendo esse trabalho com muita seriedade, atendendo as famílias. Todas as escolas hoje, elas têm já o aparelho
comprada pela verba, tanto verba do SDP como do PDDE. E aquela escola que, porventura, não tem acesso a nenhuma das duas verbas, a coordenadoria está fazendo essa aquisição para esta semana, porque nós, no nível central, estamos fazendo aquisição para os demais períodos onde nós vamos ter mais públicos dentro da escola. O vice-presidente da Comissão de Educação, vereador Tarcísio Mota, cobrou mais transparência e planejamento da secretaria. E nesse momento, a gente tem uma situação que é dois polos, e há um gradiente entre esses polos, né? A gente pode ter uma gestão e um planejamento competente e democrático, né? Ou que seja capaz de colocar um cronograma do que precisa ser feito, de onde sairá os recursos, como será feito, qual tempo será levado para isso, e colocar isso sob discussão para que outras pessoas possam falar, dar opinião, criticar, discordar, concordar, num processo de convencimento, que a partir do momento em que se amadurece, se coloca em prática as medidas, e ao outro oposto, né? De que é um planejamento que não apresenta dados, que não coloca as questões, que muitas vezes diz o que precisa ser feito, mas não apresenta como o que precisa ser feito será feito, e que gera insegurança nas pessoas. A gente não tem necessidade de ter insegurança, porque eu estou em constante contato com a ponta, e eu faço questão de estar, vereador, porque eu penso com a mesma forma como se eu estivesse lá. Eu tenho escutado, sim, o diretor e a comunidade escolar. Por esse motivo que eu preciso que os prédios estejam abertos, porque a gente precisa ter o Conselho Escola-Comunidade junto conosco, trabalhando dentro daquele espaço e tratando da sua necessidade, porque nós não podemos dizer da necessidade da cidade toda. Nós não podemos. Nós podemos dizer sobre algumas situações que nos chegam, mas traçar uma necessidade da cidade toda, não. Para isso, eu preciso escutar os 1.542 diretores com as suas equipes internas para saber a sua necessidade. A secretária reafirmou em vários momentos que todas as decisões estão sendo conduzidas de acordo com o Comitê Científico da Prefeitura. Questões sobre as cestas básicas, segurança alimentar, manutenção dos prédios, licitação de equipamentos de segurança e limpeza foram questionadas pelos vereadores e o presidente da comissão fez um balanço da reunião. Achamos que realmente essa reunião foi boa, mas não contemplou todas as questões que levantamos. Para isso, nós vamos ter uma audiência pública na sexta-feira, uma outra semana que vem, para tentar ainda continuar nesta luta contra a descabida decisão de retornar com os profissionais de educação e gestores para as unidades escolares sem um preparo adequado. A Prefeitura do Rio liberou a realização na cidade de eventos de negócios como congressos, seminários e palestras. Cursos de idiomas também poderão ser retomados. O decreto autoriza o retorno facultativo para eventos de negócios, cursinhos e aulas de idiomas, ou seja, não é obrigado a voltar, mas caso decidam pelo funcionamento, é preciso seguir algumas regras estabelecidas pela Prefeitura, como, por exemplo, o distanciamento social, o uso da máscara e o álcool em gel. Estão autorizadas as assembleias, palestras, seminários, workshops, conferências, simpósios, painéis e congressos. Essa decisão da Prefeitura de autorizar os eventos de negócio ainda faz parte da 5ª fase de flexibilização das atividades econômicas da cidade. A 6ª e última fase está prevista para começar a partir do dia 16 desse mês. E uma pesquisa realizada pelo Cefet confirma que durante a pandemia do novo coronavírus, muitos funcionários de empresas trocaram o trabalho presencial pelas atividades remotas. A pandemia de Covid-19 mexeu bastante com as relações de trabalho. Muitas pessoas passaram a exercer suas tarefas laborais de casa, aprofundando uma tendência que já se percebia antes mesmo do isolamento social. Vamos conhecer os resultados de uma pesquisa sobre os impactos do teletrabalho durante a quarentena na região metropolitana do Rio. 65% dos funcionários de empresas entrevistados entraram nesse tipo de regime. O estudo analisou as vantagens e as desvantagens, comparando categorias como estresse, produtividade e despesas residenciais antes e durante o exercício das funções remotas.
O levantamento foi realizado pela equipe de pesquisa em gestão urbana, economia, energia e sustentabilidade do Cefet. O objetivo inicial era verificar a redução de CO2, dióxido de carbono, através do transporte, mediante o teletrabalho. A gente começou a perceber que seria uma grande oportunidade para a gente pescar a percepção do trabalhador nesse período de pandemia, para saber quais são os efeitos que faz o trabalhador mudar de opinião. E a gente começou a perceber que iniciou em relação à redução de dióxido de carbono, né, ao transporte, e aí começamos a entender que existia uma gama de situações por trás, muito mais ampla, poderíamos pescar e entender o que estava acontecendo no teletrabalho, até mesmo para ajudar as empresas a implementar o novo procedimento, né, o novo serviço. Certo. E que características que foram observadas que o senhor destaca, por exemplo? Exemplo, destacar algumas seria até uma certa injustiça, né, porque são vários pontos que nós identificamos, mas eu vou passar para vocês umas situações bem interessantes. Uma delas é o seguinte, que uma relação entre gênero, entre homens e mulheres, os homens casados, eles têm maior bloqueio, maior resistência em aceitar o teletrabalho do que mulheres solteiras, né? E as mulheres, quanto mais filhos você tem, maior aceitação pelo teletrabalho. E quanto mais idade você tem, também há maior aceitação. Porém, quando a gente fez uma relação entre homens e mulheres, homens casados aceitam menos o teletrabalho do que mulheres solteiras. E a gente começou a perceber que tem um problema cultural nisso. Poderia ser um problema de relação familiar, né? No sentido de que o homem tem pouca participação na criação dos filhos. Um item. Um segundo item, que podemos perceber que é um problema de o conforto da mulher em relação à segurança pública, né? A mulher tem mais dificuldade em relação a pegar um ônibus lotado, a trabalhar de madrugada, a trabalhar em lugares mais perigosos. Então, eu não posso afirmar que esse é o ponto, né, de conexão, mas identificamos que esse é um grande problema em relação a ter igualdade ao teletrabalho entre homens e mulheres. Muito bem. E quem são as pessoas, qual é o perfil principal de quem aceitou o teletrabalho e, se puder, não gostaria de retomar o trabalho presencial? Então, essa pergunta é muito boa, bem interessante, e foi justamente o que ampliou o nosso debate no grupo. Por quê? O teletrabalho, algumas pesquisas aumentou que o teletrabalho aumenta a produtividade. De fato, pode aumentar a produtividade, porque as pessoas perdem menos tempo no trânsito. A pesquisa apontou que as pessoas os trabalhadores demoram em média entre 30 minutos até 1h30, 70% tá desse grupo, de 30 minutos até 1h30 para poder chegar ao trabalho. Então você perde muito tempo no trânsito, podendo estar com a sua família, cuidando de si, cuidando das relações do dia a dia, né? Você podendo pagar uma conta, ir ao médico, e você perde tempo no trânsito. Esse tempo você ganha em produtividade dentro de casa, trabalhando. E o que apontou principalmente na pesquisa foi o seguinte, que a priori você parte do princípio que as pessoas querem trabalhar em casa. Não, as pessoas não querem trabalhar 100% em casa. 70% das respostas foram o seguinte, eu gostaria de trabalhar em casa 1 ou 2 dias somente. Eu não quero trabalhar. Por quê? E apontou justamente o seguinte, foi interessante, que nem as mulheres casadas, com filhos, dentro daquele grupo que tem a maior facilidade de aceitar, as mulheres não querem trabalhar em casa também 100% dos dias, né? Então, o grande grupo foi o seguinte, a maioria das pessoas prefere trabalhar 1 ou 2 dias em casa. Foi bem interessante isso. E você vai ver no próximo bloco. Roupas e máscaras com tecidos antivirais prometem proteção quase total contra o novo coronavírus. Nos últimos meses, temos falado muito sobre ficar juntinho de quem a gente ama, né? E quem tem um filho internado, esperando por uma doação de leite materno, não vê a hora de levar seu bebê para casa e ficar ainda mais pertinho. Foi graças à doação que eu me recuperei mais rápido, de forma mais saudável e pude crescer assim, bem pertinho da minha família. Doe leite materno. Os cartórios iniciaram uma campanha para proteger os idosos contra a violência que aumentou este ano.
Em 2020, o número de casos de agressão física e também psicológica contra os idosos explodiu em todo o país. Só entre os meses de março a maio, os números deram um salto de 3 para 17 mil casos. Por isso, a Associação dos Notórios e Registradores do Brasil, a ANOREG, lançou a campanha Cartório Protege. Sobre esse assunto, eu converso com Fernanda Castro, diretora executiva da ANOREG. Por que vocês decidiram fazer essa campanha? Olá, como vai? Quero agradecer a entrevista. É uma oportunidade para que a ANOREG Brasil, que é a Associação dos Notários e Registradores, possam expor o nosso objetivo com essa campanha tão importante de proteção aos idosos. Sabemos que no momento em que vivemos essa pandemia, os casos de violência contra idosos aumentaram consideravelmente. Temos dados estatísticos do Ministério da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos e conseguimos também apurar dados no CNJ. Enfim, a ANOREG ela pretende, junto com os cartórios, os notários e registradores de todo o país, chamar a atenção não só dos cartórios, mas da sociedade, para que possamos defender essas pessoas de risco, de situação de vulnerabilidade. Então, por isso, pretendemos com essa cartilha, com essa campanha, chamar a atenção das pessoas. Explica pra gente, você já deu uma pista aí que vamos ter uma cartilha para chamar a atenção do público. Como é que vocês pretendem fazer essa divulgação? Como é que as pessoas vão ter acesso a essa cartilha? Vocês vão utilizar redes sociais? Explica para a gente um pouquinho mais. Isso mesmo. Nós reunimos todo o material da campanha, preparamos uma cartilha que está muito autoexplicativa. Ela está disponível no site da ANOREG Brasil, no site das 27 ANOREGs estaduais, dos institutos membros que também compõem a ANOREG, representativos de cada natureza de cartório, assim como nós também estamos pedindo que todos os cartórios divulguem. É nossa intenção deixar também no balcão dos cartórios, pedimos que eles façam a impressão, porque assim a sociedade, além de verificar nas mídias sociais, nos Instagrams, Facebook, Twitter, consigam também, às vezes, pegar no balcão do cartório naquelas situações em que vão até os cartórios, porque aqui eu quero até fazer uma brecha para dizer que os cartórios estão abertos. Os cartórios continuam trabalhando. É claro que com uma normativa e uma redução do horário deles, é preciso que antes as pessoas telefonem, verifiquem no WhatsApp, para que também saibam os horários que estão sendo atendidos. O objetivo primoroso dessa campanha é fazer com que as pessoas tenham um esclarecimento melhor sobre como prevenir essas ações de violência. Muitas das vezes, os nossos idosos, eles estão à mercê dessa vulnerabilidade, porque eles podem querer desfazer, às vezes, de algum bem, ou dar uma procuração para alguém. Muitas das vezes, eles outorgam essas procurações por pessoas da casa, algum familiar, alguém próximo, e é muito importante que eles tenham a certeza que o outorgante, o procurador, vai realmente fazer aquilo que ele está pedindo. É muito comum que o idoso dê procurações para retirar a aposentadoria, para o INSS, para ir até um banco, sacar um dinheiro seu, enfim. Então, nós estamos chamando a atenção para que eles possam fazer essas procurações hoje nos cartórios virtualmente. E enquanto não surge a tão esperada vacina para o novo coronavírus, a ciência se alia à indústria para conseguir novas formas de proteção. Uma delas são os tecidos antivirais, que já estão sendo usados para produzir roupas e máscaras para profissionais de saúde e para a população em geral. Recentemente, a Fiocruz certificou um tecido antiviral que inativa o vírus causador da Covid-19 em apenas 1 minuto. O trabalho de produção do tecido antiviral começou em março e reuniu médicos, microbiologistas e engenheiros.
Os pesquisadores estudaram variações de prata, zinco e compostos orgânicos para saber qual deles poderia inativar o novo coronavírus. Os testes foram realizados no Laboratório de Tecnologia Virológica de Biomanguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Primeiro, a gente precisava produzir o vírus. Então, assim, você tem que pegar esse isolado e propagar. Então, a gente teve que aprender a trabalhar com esse vírus, ver em quanto tempo ele se replica. Ter um banco de vírus, né? O que a gente chama de ter um banco de vírus? Ter uma produção que fosse capaz de que, com aquele volume, eu fizesse vários ensaios para toda hora eu não ter que ficar mudando a partida de vírus que eu estou trabalhando. Então, a gente teve que estabelecer processos de titulação desse vírus, a gente teve que estabelecer processos de replicação desse vírus in vitro. Todo esse processo foi feito antes da gente começar a fazer esse estudo com tecido. Inicialmente, os pesquisadores testaram a eficácia dos tecidos nos vírus causadores da cachumba e do sarampo. Eles foram escolhidos por causa das semelhanças moleculares com o novo coronavírus e também porque o tipo de transmissão também é muito parecido. Essa fase do estudo aconteceu num laboratório chamado de NB2. A fase que envolveu o novo coronavírus aconteceu no NB3, um laboratório de segurança máxima que tem um custo de manutenção muito alto e existe em poucos lugares do Brasil. A gente já levou, né, para dentro do NB2, do NB3, muito do conhecimento que a gente tinha, que a gente fez a análise do screening todo dos tecidos com sarampo e cachumba. Fizemos primeiro com sarampo, depois com cachumba, confirmamos com os dois, que os dois se inativavam tão bem, obrigado, e aí a gente já levou o campeão, tipo assim, esse aqui é o melhor de todos. Com esse aqui a gente foi para o NB3, porque a gente sabia que o recurso é caro, o tempo é limitado e a gente não ia ter tanto tempo para poder fazer. O alto nível de segurança não está apenas no laboratório, mas também nos equipamentos de proteção usados por quem trabalha lá dentro. O operador, ele ao entrar no laboratório, primeiro ele entra num laboratório na parte que a gente chama de nível de segurança 2, ele tem uma entrada no nível de segurança 2, aí ele se paramenta, ele bota uma primeira uniforme, uma primeira paramentação, essa paramentação é um macacão que é hermeticamente fechado, ele põe um gorro que a gente chama que tem como se fosse babador, aí uma parte desse gorro fica para dentro da roupa dele, né, e a outra parte para fora, depois ele vem e bota um escafandro, que é para ele poder respirar dentro daquilo, ou seja, para ele não ter o ar, ele não ficar contaminado com o ar que circula ali. Então, ele vai respirar um ar que passa por filtros e tal, para ele não ter contato com aquele ar. E usa a luva, ele vai usar 2 luvas, as luvas têm que estar por cima do macacão que ele está usando, e o macacão também, ele é resistente, ele não molha esse macacão, então esse macacão ele é hidrorrepelente. Ele usa, por cima do sapato dele especial, ele usa um material hidrorrepelente por cima daquilo, como se fosse uma bota de pano. Então, ele se paramenta, ele usa aquelas T-Fields, né, que é como se fosse um protetor facial também. Então, ele é uma roupa pesada, né, e que garante a segurança dele. E depois de 3 meses de pesquisa num cenário muito parecido ao de um filme de ficção científica, os pesquisadores da Fiocruz garantem que um dos tecidos inativou 99,9% do novo coronavírus. E esse 0,1% que sobrou deve ser considerado? Isso é apenas um efeito de cálculo matemático. Por que você faz isso? Se você pegar a normativa lá, ele diz assim, se você diminuir 2 logs, você tem 90% de atividade antiviral. O que é 2 logs? Se você tinha 1000 partículas e você passou a ter 10 partículas, você teve 90% de atividade antiviral e ele fala que, ok, é boa você ter 90% de atividade. Se você diminui 3 logs, entre 2 e 3 logs, foi muito boa. E aí é 99. Se você, acima disso, você chama de excelente, que é 99,9999999. Ele nunca vai dar 100, é por uma questão de cálculo matemático, mas assim, é uma diminuição drástica na carga viral. Várias empresas já estão comercializando tecidos e máscaras antivirais, mas de acordo com a gestora do Laboratório de Tecnologia Virológica da Fiocruz, nem todos podem realmente proteger
contra o novo coronavírus. A grande maioria testou para outros vírus, que nem a gente fez no começo para sarampo e cachumba. Alguns testaram para adenovírus e qual era o outro vírus mesmo, eu não lembro agora. Eram 2 vírus, era um vírus de RNA e um vírus de DNA, e alguns testaram para aquele SARS-CoV, mas de animal, que dá em gato e cachorro. Não testou em nível 3. Esse é o grande impedimento. A maioria fala que aguenta as lavagens, que foi antiviral, mas não foi testado para o SARS-CoV-2. Aí você vai dizer, por quê? Porque requer um NB3. E são pouquíssimos NB3 que tem no país, porque o custo de manutenção dele é extremamente caro. Então, todo mundo usa um vírus similar e toma por premissa de que se for eficaz para aquele vírus, vai ser eficaz para o SARS-CoV-2, o que pode não ser uma realidade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.